Então, eu sou Riva, né? Boa tarde. Faço minhas palavras de professora, parabenizando a organização do evento e agradecendo a, a oportunidade de compartilhar, né, os nossos achados e também agradecer as minhas colaboradoras, né, que construíram esse trabalho junto comigo. Não apenas esse, mas todo o grupo de pesquisa, né? E possibilitou a gente estar aqui. Mas então, vamos logo, né, ao que nos traz aqui para aproveitar o tempo. Então, a Terra Triste, representações infantis da pandemia Covid-19. Como a professora disse, eu não estou conseguindo. Como a professora disse, nós, quando a pandemia iniciou, né, isso, é, inclusive bem antes dela chegar no Recife, ainda estava na Europa, a gente já estava vendo, né, o pânico, as condições de isolamento, enfim, a gente já estava vendo toda a repercussão e a gente se propôs, então, a estudar, né, o impacto disso nas infâncias, que é o nosso foco de trabalho. E a gente percebeu que a pandemia, ela mexeu com tudo, do ponto de vista individual, do ponto de vista dos cotidianos dos indivíduos, mas até nas questões globais e políticas, em todas as relações sociais, e deixou, né, um rastro, uma marca nessas nas relações sociais que ainda está reverberando e que tudo que se passa entre os adultos também reflete na realidade das crianças, não é isso? Então, para algumas crianças, isso possibilitou e permitiu novas formas de conhecimento, uma relação mais íntima e diferente com a família. Para outras, isso nem tanto, né? Ou seja, teve a questão do ponto de vista das condições sociais, as crianças que foram mais afetadas pelas faltas de acesso, pela falta até mesmo de alimentação, do cuidado que tinham tido naquele momento, mas também a própria questão de em famílias que colocaram em condições mais de riscos, de abusos, negligências. Então, a gente entende, né, que é uma coisa que a gente estudando já há muito tempo, que trata-se de infâncias plurais, que a realidade social das crianças, onde elas se inserem, é distinta, que não é a mesma infância, consequentemente, as condições de enfrentamento e as condições e os impactos que essa pandemia, né, vai afetar essas crianças são diferentes. Crianças são diferentes, é, e isso digamos assim, enquanto que, no geral, tem que ser estudado e trabalhado a questão da saúde e a questão de como tratar o vírus, ou como combater e tratar as pessoas enfermas, mas a gente entende que as questões sociais e as questões educacionais, elas também têm que ser trabalhadas de imediato, e porque elas têm uma relação intrínseca, né, com o que está acontecendo, como a gente viu, né, a criança não vai para a creche ou não vai para a escola, ela deixa de ter alimentação, ela deixa de ter a proteção e o cuidado, né, com condições de abuso e negligência. Então, essas coisas precisam ser tratadas de forma interligada, mas a gente também entende, né, que é um foco do estudo da gente, que ao estudar as infâncias e as crianças, a gente pode entender de uma forma mais abrangente, de uma forma mais aprofundizada, o que acontece na sociedade como um todo. Então, a gente, dito isso, né, começou com essa pesquisa que se sustenta nos novos estudos sociais da infância,
que, primeiro que tudo, considera a criança como sujeito de direitos, mas também que considera a agência da criança sobre seu meio, que se é capaz de, através das suas interações, ela influencia e ela agencia o seu próprio desenvolvimento e participa integralmente na sociedade. Com base nessa sustentação teórica que a gente traz aquilo que foi dito antes, a partir do olhar da criança e da voz e da percepção da criança, a gente pode compreender a sociedade. Então, coerente com essa sustentação teórica, essa pesquisa, ela, desde a sua idealização... Boa tarde a todos e todas. Professora Vilani falando. Posso continuar? Okay. Então, esse nosso foco de trabalho e essa nossa ênfase dentro do GEPI-EDU, nos novos estudos sociais da infância, e na questão da agência da criança e tudo, fez com que desde do início da idealização da pesquisa, a gente tivesse como princípio que ia ser uma pesquisa com base na percepção e no olhar da própria criança. A gente queria ouvir as crianças, o que é que elas tinham a dizer, para que a partir delas e com elas pudéssemos aprender não apenas sobre os impactos da pandemia nas infâncias, mas como em toda a sociedade. Então, foi uma pesquisa que iniciou sobre as vivências e percepções e representações de crianças de 0 a 12 anos, ou seja, até 12 anos, o que é que elas pensavam e o que é que elas tinham em mente, como elas percebiam a pandemia, e principalmente a gente iniciou com o isolamento, que ainda não tinha começado no Brasil, mas já estava em andamento, porque o nosso estudo foi um estudo internacional, e a gente começou trabalhando com as crianças na Europa, na América do Norte, em Israel, na Ásia, e prosseguiu, né, assim que o Brasil entrou no isolamento no Brasil. Então, a gente fez uma pesquisa que englobou todas essas regiões, o global e o local. Então, uma pesquisa que ela é essencialmente em rede, porque nossos pesquisadores entraram também em isolamento, e as famílias foram chamadas e convidadas a participar enquanto co-pesquisadora junto com as crianças que nós queríamos ouvir, porque nós não podíamos chegar através das crianças ainda, inclusive tão jovens, virtualmente, e além disso, então as famílias estavam do lado da rede, as crianças na rede, os pesquisadores, que foram muitos, em rede também. As famílias foram convidadas não apenas a participar e orientar, mas as crianças também, elas acharam se queriam participar, as crianças não quiseram. Mas então construímos uma base de dados com os dados que foram construídos eticamente, porque as famílias autorizaram a construção dos dados, e a gente construiu um banco de dados. De que forma? A gente perguntou para as crianças, pediu para as crianças que desenhassem ou que representassem de alguma forma vídeos, sons, o que os pais concordassem, o que as crianças tivessem confortáveis, e a gente então abriu um banco de dados com essas representações, com essas falas das crianças, e para o nosso recorte aqui, nós selecionamos apenas os desenhos dessas crianças. Inicialmente 6 desenhos, mas aqui na apresentação a gente trouxe até somente 4 para mostrar para vocês das várias crianças, né, desse banco de dados que foi construído e agora estamos analisando. E então, analisando esses desenhos, né, a gente fez um recorte para socializar com vocês, foi baseado na compreensão da criança com relação ao isolamento social, a percepção, as vivências, as emoções, os sentimentos que puderam ser trazidos nesses desenhos. Então, vamos lá, né? O primeiro desenho, imagino que esteja dando para ver aí,
onde a criança, no desenho, narra a sua experiência da pandemia, ela mostra no desenho que a gente pode perceber, entender como as pessoas num edifício, num local de moradia, onde em cada quadradinho do que a gente interpreta como um edifício, porque tem uns quadradinhos, seriam as janelas, várias pessoas, todas representadas de forma igualitária, cada uma isoladamente, dentro desse coisa. Então, essa seria aquilo que a criança viu e percebeu individualmente, ela também representa aquilo que não está visível, que é o vírus, que são essas bolas amarelas aí, e ruas e carros, que seriam o que ela vê desde o seu local de isolamento, né? Desde a sua janela, pode-se dizer assim. Enfatiza nesse desenho específico que existem várias pessoas isoladas, elas não estão reunidas nem agrupadas, mas todas elas estariam em mesma condição e sendo igualmente atingida pelo vírus. Então, nesse desenho, a criança representa a condição de que o vírus atinge as pessoas igualmente. Professora Patrícia, gostaria de incluir alguma coisa ou eu continuo? Ok. Então, apesar de, num próximo desenho que a gente selecionou, a gente já vê uma narrativa um pouco distinta, onde agora a criança está mais focada no que a gente chama da percepção do social e da sociedade. Ela ainda representa o que não vê, que é os vírus, novamente aí na representação alaranjada, mas nesse desenho a gente vê agrupamentos sociais, então já não se trata de indivíduos, mas de agrupamentos sociais, onde as crianças estão, onde a criança representa gênero, porque existem pessoas pelas cores e pela vestimenta que poderiam ser de gêneros distintos. Apresenta a questão geracional, porque ela apresenta como se fosse a representação de crianças e adultos. O interessante que a gente pode interpretar como sendo a questão racial, porque as pessoas têm cores no rosto. Então, a gente entende a partir dessa narrativa que a criança consegue observar e expressar a pluralidade das configurações global, a pluralidade presente na sociedade, e a gente percebe, inclusive, com as configurações sociais de cada casa, sendo configurações distintas. Então, a gente entende, a partir desse desenho, que seria agrupamentos distintos, mas, de novo, todos os agrupamentos sendo atacados pelo vírus de forma igualitária. Num terceiro desenho, eu esqueci de dizer, os dois primeiros desenhos foram desenhos de crianças do Brasil, do Recife, seriam locais, e em torno de 6 a 7 anos, ambos dois meninos. Agora aqui nós temos um desenho que foi feito por uma menina do Canadá, de 12 anos, onde ela desenhou a pandemia relacionada à perspectiva ecológica. Esses verdinhos que a gente vê no lado vermelho, o marrom seria o lado devastado, o lado atacado, o lado degenerado da Terra, que a gente vê com as duas torres de fumaça atacadas pela poluição, e o verdinho desse lado seria os vírus. Né? Eles são os vírus, né? Porque isso foi descrito, depois eu vou explicar como. Então, os vírus estariam relacionados com todo esse ataque, com todo esse nosso dano que a humanidade causa ao meio ambiente. Enquanto que o lado verde, azul, com árvores, é o lado que representa o meio ambiente enquanto ele ou devia ser antes, sem ser atacado pelo vírus. Eu disse que a gente entende que esse verdinho aqui é o vírus, porque quando a gente abriu para que as crianças representassem como elas quisessem, a menina fez o desenho e o seu irmão, de 9 anos, explicou o desenho. A partir disso, a gente entendeu que o verdinho era o vírus, porque foi a explicação do menino de 9 anos.
ok? E, por último, aqui nesse recorte, a gente traz a Terra Tríce, que dá o nome ao nosso trabalho, que é de uma menina também do Recife. Essa menina tem 9 anos e ela também traz a perspectiva ecológica, coloca como o mundo, né, global, também sendo atacado pelos vírus, tá certo? Uma casa solitária que representaria o isolamento, é isso, e nesse desenho, mais do que os outros, a gente percebe a criança integralizando também nas suas formas de expressão, porque as formas de expressão foram variadas, elas escolheram cores, escolheram desenhos, escolheram vídeos, escolheram como expressar, mas escolheram o que expressar. Mas também aqui a criança integraliza a questão da emoção. Ela coloca a terra triste, a tristeza sendo expressada no desenho, no desenho da criança. Então, só fazendo um resumo do que a gente tem encontrado até agora, a partir desses, não foi isso, a partir desses desenhos, a gente vê que a criança, ela demonstra sua condição de sujeito capaz de interpretar e reinterpretar os discursos que chegam nas mídias e dos adultos a respeito da pandemia, do vírus. A gente percebe que elas compreendem o que está acontecendo, compreende o que é um isolamento social e compreende o impacto que tem. Elas entendem que o fenômeno é global, né? No momento que elas representam o globo terrestre e tudo, mas ela também representa a condição de toda a humanidade, não de todos os indivíduos, e toda a humanidade frente a esse adversário comum que seria o vírus. Elas articulam o global e o local, mas articulam também, né, as questões mais complexas, como, por exemplo, a questão ecológica, não é isso? Demonstrando que elas entendem a relação e a inter-relação dos diversos temas sociais e que, portanto, podem contribuir e se sentem capazes de contribuir para a compreensão dos problemas globais. E, por último, né, elas, como eu disse, elas são capazes de integralizar várias formas de expressão, integralizar a questão do que elas entendem com a questão do que elas sentem também no momento de expressar ou de participar no debate social. A gente, então, com isso entende que a gente, então, com isso entende que a pesquisa na área educacional precisa incluir a expressão de todos esses atores envolvidos, os profissionais da educação, né, as famílias, que nos permitem integralizar ou construir todos esses dados juntos, mas a gente precisa principalmente escutar as próprias crianças envolvidas. Elas têm condição e elas se sentem inseridas em condição de opinar sobre o impacto na vida e no cotidiano delas, mas também no cotidiano da sociedade. Eu espero que eu esteja dentro do tempo, né? E não tive oportunidade de contar quanto eu tinha, eu não estou conseguindo avançar. Será que eu congelei? Não. Não. Obrigada pela atenção, gente. Então, aqui seria nossas referências bibliográficas. Eu procurei, estou aberta aí a perguntas, eu procurei não fugir muito do nosso tempo. Muito bem. Não, vocês foram ótimas, né?
Bateram exatamente na trave, 15 minutos. Então, obrigada, professora Riva. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Mariana. Muito bom. Então, como a gente combinou, a gente vai deixar os questionamentos no final, porque a gente faz uma roda e vai discutindo todo mundo junto. Tá bom? Então, vocês vão agora aguardar até a gente chegar ao final. Acho que aí vamos começar o debate. Então, nós vamos chamar agora, parabéns pelo trabalho, excelente apresentação. A professora Vilani está na sala, que é a coordenadora geral do GT 20. Professora, você quer falar alguma coisa? Só dar novamente boa tarde a todos. Eu fui entrando sem ouvir nada, porque eu estava com o meu microfone desligado. E aí foi falta de educação aí. A professora estava apresentando o trabalho dela e eu fui falando. Então, só desejar boa tarde, aliás, dar boa tarde a todos e desejar boa apresentação de trabalho. Eu vou ficar um pouco ouvindo os trabalhos, mas não sei se fico até o final. Tá? Mas espero que a discussão seja produtiva ao final. Então, bom trabalho aí para todos e todas. Obrigada. A professora Cristiane está pedindo aí, falei para a moderadora, tem moderador, Eliana, na sala? O Roger é o nosso moderador. Tá, e também se ele já tiver disponibilizado o link da frequência, coloca novamente, porque cada vez que você entra, neutraliza tudo que apaga. Então tem sempre que ficar colocando a frequência. Ainda não, a gente está observando isso aqui. Ok. Pois então vamos lá. Vamos dar continuidade. Eu que chamo agora o trabalho Representações Sociais de Estudantes Universitários sobre Engajamento Estudantil, da Alexandra de Santana Soares Silva e Delma Ferreira de Oliveira. Já estão na sala essas moças? Essas professoras? Está me ouvindo? Sim. Alexandra, sim. Estou tentando aqui abrir a câmera. Consegui, será? Ok? Vai abrir agora, Alexandra. Pronto. Pedi aí a Roger para nos ajudar aí. Uma boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, professora. Estou carregando as slides, viu? Já saem aí. Eu vou pedir permissão para a gente já ir falando o título aí. Fica à vontade, professora. E vou pedir aí as outras autoras, né? A professora Eliana, houve um erro no momento do trabalho da divulgação dos autores. Esse trabalho ele tem 3 autorias, né? Então, é a Alexandra de Santana Soares Silva, a professora Marinalva Lopes Ribeiro. Vou pedir para ela abrir a câmera aí, para também, né, poder ser vista. E a professora Delma Ferreira. Certo. Ok. Então, esse trabalho, ele foi realizado por nós, faz parte de um trabalho maior, de uma pesquisa, né? E ele tem como título aí Representações Sociais de Estudantes Universitários sobre Engajamento Estudantil. Como é que a gente faz aqui para passar? Deixa eu ver. Conseguindo? Acho que vai. Pronto. Então, trazendo um pouco aí uma contextualização, né? O engajamento é uma palavra que ela é de origem inglesa, né? Engajamento. E ela pode estar presente em vários contextos, referindo-se à maneira como as pessoas se envolvem em causas, atividades ou projetos, mantendo o foco de atuação e persistindo na busca dos objetos relacionados. Na educação superior, o foco do engajamento ele volta-se para a perspectiva de identificar aspectos de permanência e êxito na formação universitária, buscando características que expressam o envolvimento
do estudante em suas experiências de aprendizagem. Então, partindo de tais reflexões, nossa pesquisa, ela se baseia em estudos, né, que sinaliza que a importância dessa temática do engajamento ela é muito necessária, né? É algo assim que tem sido assim, a gente tem observado muitos estudos têm sido investidos em torno disso aí, porque assim há uma grande preocupação não só no ingresso desse estudante no ensino superior, mas também na sua permanência e no seu êxito, né? E lembrando que nós estamos nos baseando em estudos onde o foco do engajamento estudantil ele se volta na perspectiva de identificar aspectos que, veja, esse desenvolvimento do estudante partindo do ponto de responsabilidade pessoal e também institucional. Então, o engajamento estudantil, ele não é resultado apenas do esforço do estudante. A gente sabe que há há várias ações aí interligadas, né? E o nosso estudo ele se baseia nessas duas vertentes, principalmente, o estudante e a instituição. E aí, como nós já dissemos no início, né, é resultado de uma pesquisa maior, né, e que foi realizada com estudantes de graduação do curso de Engenharia de Alimentos da Albufeira de Santana. E nós partimos da seguinte questão: quais as representações que estudantes universitários, né, do curso de Engenharia de Alimentos têm sobre o engajamento estudantil? E aí, só abrindo aí um parêntese para falar que optamos por esse curso, a gente vem desenvolvendo uma pesquisa com os estudantes, optamos por este curso, por ser um curso onde havia um grande número de desistência ou estudante em situações, né, que não estavam em êxito na sua caminhada acadêmica. Então, o objetivo desse trabalho consistiu em compreender os sentidos atribuídos por estudantes do curso de Engenharia de Alimentos para o engajamento estudantil. E aí, nosso pressuposto teórico e metodológico, né? Então, trabalhamos com estudos, pesquisas sobre engajamento estudantil, e aí nós observamos que ela tem sido uma temática que vem nesses últimos 30 anos sendo estudada numa perspectiva de contribuir mesmo para a permanência e o êxito dos estudantes em seus estudos universitários, né? E aí nós temos autores como Coates, Trauler, Albanês, Martins e Ribeiro. Nós temos os estudos da PUC, né? Os cadernos da PUC, que foi editado em 2018 e que traz uma grande contribuição nos estudos sobre engajamento estudantil. Além desse pressuposto, nós também nos baseamos na teoria das representações sociais, né? Mais precisamente na teoria do núcleo central de Abric, né? Então, a teoria das representações sociais, que está intimamente relacionada com o estudo de registros simbólicos sociais, né, diz respeito ao estudo das trocas simbólicas desenvolvida nos ambientes sociais, nas relações interpessoais, influenciando na construção do conhecimento que é partilhado. E a teoria do núcleo central, né, ou núcleo estruturante, que é definido por Abric, como todo elemento que desempenha um papel nas representações sociais, ela tem, assim, um grau de importância. Então, nesse sentido, né, temos o núcleo central, que tem, assim, uma grande importância na questão das representações sociais, e temos também as zonas de contraste, as periferias. Além disso, é importante a gente salientar aqui que
o aporte teórico para essa pesquisa temos dado a preferência nas representações sociais, deve ser o fato de ser uma teoria que possibilita entender fatores que influenciam na integração social, regulando a relação com os outros e orientando o comportamento, que, nesse caso, pode contribuir para diagnóstico de possíveis fatores de dificuldades encontradas na trajetória universitária. Tá? Foi um estudo descritivo, né, com abordagem qualitativa, e consideramos que o simples determinar o conteúdo não é o suficiente para reconhecer e especificar uma representação. Então, foi essencial identificar a sua organização e evidenciar as estruturas para melhor compreender as representações. O estudo foi desenvolvido com 53 estudantes colaboradores, né? Esses estudantes estavam no 3º ao 9º semestre do curso de Engenharia de Alimentos, e a produção desses dados, ela se deu no mês de novembro e dezembro de 2019. E para a produção dos dados, nós utilizamos uma técnica projetiva, né, o nome TALP, que é a técnica de associação livre de palavras, né, e que, a partir de um termo indutor, que no caso da nossa pesquisa foi engajamento estudantil, os estudantes eram orientados a escrever 4 palavras ou expressões que lhe viessem à mente a partir do momento que ouvisse essa expressão, engajamento estudantil, né? Então, o uso da TALP, ela se justifica justamente por seu caráter projetivo, por apoiar-se no conceitual, o que concede ao tipo de investigação aberta, permitindo evidenciar face dos diferentes estímulos, universos semânticos, através da saliência de universos comuns de palavra. Assim, esse instrumento ele organiza sobre a evocação das respostas dadas a partir de estímulos indutores, né? E no nosso caso, foi engajamento estudantil. Então, a partir dessa expressão, cada sujeito escreveu as 4 palavras que primeiro lhe vieram à mente, ou seja, aquelas que sinônimo, substantivo, adjetivo, verbo ou palavras que tinham relação com esse termo indutor. A importância de cada palavra, ela se deu de acordo com a sua ordem de evocação. E dessa forma, a primeira palavra e dessa forma, a primeira palavra prontamente evocada, ela foi considerada a mais significativa para a estrutura das representações, em comparação aos termos posteriormente mencionados, né? A partir da aplicação dessa técnica aí, foi gerado, né, foi organizado um dicionário com 124 palavras e expressões, né, que tiveram uma frequência superior a 3. E, a partir daí, realizamos alguns cálculos estatísticos, com o objetivo de percebermos a frequência dos termos evocados e a ordem média e aparecimento das evocações, né? E isso gerou um quadro de 4 casas, onde nós estaremos a seguir analisando as respostas, né, apresentadas por esses estudantes, que formam a representação desse grupo aí pesquisado.
Então, nós temos aí, só carregar aqui, né? Eu espero que vocês estejam vendo aí. Eu gostaria só de apresentar alguns dados desses colaboradores. São 53, como eu já disse, 72% eram mulheres, 22 homens, né? E aí a gente começa a pensar um pouco sobre o curso de engenharia. Por ser um curso de engenharia, né? A gente percebe aí a mudança no perfil dos estudantes, né? Por ser um curso da área de exatas, e cujo currículo ele é formado, grande parte, por componentes da área de exatas, como física e cálculo, né? Então, mas o que a gente percebe aí é que 15% do total, né? Isso baseado em Lombardi, que dos postos de trabalho feminino não ultrapassa 15% dos empregos formais nas últimas décadas, né? E as matrículas de mulheres têm se mostrado crescente. A idade desses sujeitos, eles variaram entre 18 e 29 anos. E se distribuem nas seguintes faixas etárias. 11% pesquisado, eles tinham de 18 e 19 anos de idade. 62% estavam na casa dos 20 a 23. E 27% dos pesquisados estavam entre 24 e 29 anos. Então, a metade, né, mais da metade dos sujeitos pesquisados estavam entre 20 e 23 anos. O que esse quadro nos mostra aí nessa representação, né? Esse quadro aí que revela a representação desse grupo aí pesquisado. Então, nós observamos aí o núcleo central, né? A gente percebe aí que esse quadro ele é formado por 15 palavras. Desse quantitativo, 3 configura-se os elementos organizadores das representações sobre engajamento estudantil. E aí nos aparece a hipótese do núcleo central. Qual é? Participação, união, comprometimento. Né? E aí a gente percebe que união e comprometimento eles tiveram a mesma frequência. Porém, a palavra união apresentou uma ordem média de evocação menor, demonstrando mais significado ainda para a estrutura das representações sociais em comparação aos demais termos mencionados. Além disso, aí, nós observamos que próximo ao núcleo central, né, no quadrante superior direito, estão os elementos da primeira periferia. E aí aparecem as seguintes palavras: estudo, esforço, diretório acadêmico, /DCE, dificuldade. Então, esses termos, eles apresentam frequência ou superior à participação. No entanto, exibe uma ordem média de evocação mais alta, indicando que eles foram lembrados posteriormente. Então, percebemos através desse símbolo que o termo engajamento estudantil é abordado principalmente sobre a ótica do estudante. E isso diz respeito ao quê? A qualidade do esforço, o envolvimento no estudo, a superação de dificuldade, a militância no diretório central estudantil. E lá no núcleo central, nós observamos, assim, um grande enfoque nas questões sociais, a participação, a união, o comprometimento, né? Na zona de contraste, situada no quadrante inferior esquerdo, reúne elementos que apresentam uma frequência baixa. Entretanto, foram evocados prontamente como algum dos elementos que se situam no centro. Assim, o engajamento estudantil ele pode ser apontado pela busca de oportunidade na universidade. Essas representações, né, ele vem dialogar com os estudos desenvolvidos por Costa e Vitória, 2018, que são estudos desenvolvidos pela PUC, né, quando aponta que o engajamento na educação superior ele pode ser analisado a partir de duas perspectivas distintas, mas complementares, né? Que é o que nós falamos no início, dos estudantes
e das instituições. E na segunda periferia estão situados outros esquemas periféricos mais distanciados do núcleo comum, né? Aqueles que podem estar associados a informações, julgamento, estereotipos e crença. Nesse sentido, os graduandos mostram que o engajamento estudantil ele tem relação com o querer, né? O desejo, o conhecimento, e para isso ele precisa ter dedicação, foco para alcançar a melhoria, né? Então, aqui são expostas as características pessoais do estudante para estar engajado nos estudos. E aí, sendo assim, as nossas considerações nessa pesquisa foi o quê? O que é que os achados nos apontam, né? Os resultados dessa pesquisa demonstram que as representações sobre engajamento estudantil, elas são fruto de ações e intencionalidades interligadas por aspectos pessoais, sociais e institucionais, né? Então, não é apenas pessoal e institucional, mas pessoais, né? Sociais e institucionais. Quando ele fala do pessoal, a gente se reporta ao comprometimento, ao estudo, ao esforço, à busca, ao querer, à dedicação, o foco, aos sociais, à participação, à união e diretório acadêmico, institucionais, universidade, oportunidade. Então, não podemos perder de vista que tudo isso também está inserido num contexto dinâmico, né, e de grande ressignificação dos modos de ser e estar no mundo, alterando a maneira de produzir conhecimento, né? E também, lembrando que o núcleo central de uma representação, ela é responsável pelo significado, pela organização interna, pela estabilidade e ainda pela resistência à mudança. Notamos na realidade estudada que os aspectos sociais, união e participação, eles parecem ocupar um peso maior que o pessoal, o comprometimento. Então, para o engajamento do estudante universitário. E esse fato, ele nos faz pensar sobre a importância de problematizar suas implicações para a educação superior. Então, foi basicamente isso. Se a professora Marinalva, que esteve conosco aí, né, quiser também colaborar aí nas considerações, fique à vontade. Seu áudio. Aí. O áudio. Aí. Tá sem sair o áudio dela, né? O som. Precisa clicar aí no seu áudio. O seu áudio está sem som. Novamente, porque aqui apertei vários botões para conectar. Permitir, não permitir. Então, boa tarde a todas as pessoas. Eu agradeço imensamente essa oportunidade de apresentação desse trabalho. Agradeço à professora Alessandra. Eu acho que eu não preciso complementar, a não ser no momento dos questionamentos, tá? Então, muito obrigada, boa tarde. No momento dos questionamentos, aí eu poderei colaborar. Obrigada. Ok, obrigada, professora Alessandra, professora Marinalva, professora Delma, né? Nós passamos 6 minutos do nosso tempo, então vamos correr um pouquinho mais para que todo mundo possa apresentar. Nós vamos chamar agora o trabalho Trajetórias Escolares. Pois é, eu fiquei sem entender, Alexandra, porque tem 2 trabalhos
que também tem basicamente a mesma autoria, só não a professora Marinalva. Então, esse trabalho, representações sociais sobre professor universitário, ele continua? Nós organizamos 2 trabalhos, Certo. cada um trabalho com 3 autoras. Entendi, é porque eu fiquei um pouco confusa. Então, o trabalho que vai ser apresentado agora é representações sociais sobre professor universitário, da mesma autoria. O que eu apresentei foi relacionado aos estudantes. Agora é a professora Delma que vai apresentar um trabalho do nosso trio. Nós somos 3 autoras e a professora Delma vai apresentar sobre representações também, mas com outros indivíduos, é outra pesquisa. Tudo bem, vamos lá, professora Delma, fique à vontade. Vamos tentar manter o tempo de 15 minutos, tá bom? Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde aos colegas. Boa tarde, pessoal que compõe a banca e os colegas que estão nos assistindo. Roger já conseguiu projetar meus slides? Então, como a Alexandra falou, foram 2 trabalhos que nós produzimos, né? Ela está falando da representação social dos estudantes e eu venho com a representação sociais sobre professor universitário. Foi um trabalho elaborado por mim, né, Delma, professora Marinalva, minha orientadora, e a colega Alexandra. Essa pesquisa que estamos apresentando agora, ela é resultado de uma pesquisa que está sendo realizada na UFES, né, com o tema A Constituição da Identidade Docente nas representações dos professores dos cursos de Ciências Exatas e Física da UFES. Quando a gente ouve falar em identidade, a gente sabe que já é um tema discorrido por várias áreas de conhecimento, pela psicologia, sociologia, antropologia, entre outros. No entanto, quando a gente vem tratar da identidade profissional e do professor universitário, já temos menos discussões a respeito do assunto, né? Quando a gente traz aqui identidade profissional, nós estamos nos referindo àquela identidade que representa um conjunto de atributos responsável por definir uma pessoa em uma determinada profissão, né? E os autores que nos subsidiam nessa pesquisa é do Bar, Pimenta e Nova. Assim, constituímos o nosso objetivo geral em conhecer as representações, né, dos docentes sobre a expressão professor universitário. Roger, nós estamos no 3º slide. É eu que passo? Sim, profe, você tem os atributos de apresentador. Perdão. Então, nós estamos aqui no... Nós estamos aqui no objetivo geral, né? Então, nosso objetivo era conhecer as representações dos docentes sobre a expressão professor universitário. E como objetivo específico, era destacar e organizar, né, esse conteúdo das representações com a identidade profissional. Como problema, nós trouxemos como problema para a nossa pesquisa, quais são, né, as representações dos docentes sobre professor universitário. Nossa base teórica para nos subsidiar nesse trabalho está constituída, né, em alguns autores. Para a identidade profissional docente, nós temos do Bar, Pimenta e Nova, que nos traz a identidade profissional docente como aquela identidade que é constituída através das suas histórias de vida, da sua trajetória de vida, sua formação profissional e também através da sua prática educativa.
Nós também temos a teoria das representações sociais, nós utilizamos, né, nessa pesquisa, que tem como idealizador da teoria Moscovici. E ele destaca que a referida teoria apresenta ou interpreta uma realidade cotidiana, né? Por meio de uma fala, de um gesto, de um fazer, constituindo-se uma modalidade de conhecimento particular ou então coletivo, no nosso caso aqui, coletivo. Embora Moscovici seja o idealizador da teoria, ele não a definiu, não criou um conceito, né? Quem a define para a gente é Jodelet, né, que ela traz que é uma forma de conhecimento socialmente abordada e partilhada, que tem um objetivo prático e concorre para a construção de uma realidade comum em um conjunto social. Utilizamos também em nossa pesquisa a teoria do núcleo central, de Abric, né, que essa teoria ela estrutura as representações sociais. Utilizamos também a técnica de associação livre de palavras, de Nóbrega e Coutinho, né, que tem como principal característica revelar os aspectos mais subjetivos do indivíduo, ou seja, sua personalidade, ou as suas representações acerca de determinado objeto. Sendo assim, a partir dessa base teórica, nós fomos a campo, né, e nossa metodologia ficou constituída da seguinte forma, né, é um estudo de cunho qualitativo. Os sujeitos participantes da pesquisa foram 61 docentes dos departamentos de Ciências Exatas e Física da UFES. Para a produção de dados, nós utilizamos um questionário com questões para a caracterização dos sujeitos e a técnica de associação livre de palavras. Usamos como estímulo a expressão professor universitário. A partir daí, cada sujeito, ele escreveu 4 palavras, que primeiro lhe vieram à mente, né? E a partir dessas palavras evocadas por estes sujeitos, foi possível nós gerarmos um dicionário com 86 termos. E passamos a apresentar num quadro de 4 casas. Eu acho que os slides que foram para hoje eu me equivoquei no envio. Não era bem esse não, mas dá para fazer a apresentação a partir desse. A partir dessas 4 palavras, nós fizemos uma análise dos nossos critérios, a importância de cada palavra que foi evocada, né? De acordo com a frequência aliada à ordem de evocação dessas palavras. Então, de tal modo que as palavras que apresentaram maior frequência e que primeiramente foram evocadas, ela teve uma maior importância na construção do quadro. Então, para a construção desse quadro, nós utilizamos alguns cálculos estatísticos, né, para chegarmos à frequência, à ordem média de evocação desse quadro. Então, a frequência mínima nós escolhemos, foram 86 termos, como eu falei, né? E a frequência mínima para a evocação desses termos foram aquelas evocações que os professores evocaram a partir de 3 vezes, né? 3 ou mais vezes. E a partir daí, nós podemos observar que no quadrante superior esquerdo é o que nos sugere o núcleo central, né? E nós podemos observar, está um pouquinho pequeno, mas eu acho que dá para percebermos, que nós temos aí nesse quadrante dedicação, responsabilidade e comprometido. São termos que estão intimamente relacionados com a função principal do professor, né, que é o ato de ensinar. E esses termos sugerem para nós que na representação destes docentes que participaram da pesquisa, a docência, para guiar uma prática social dos docentes, eles são extremamente comprometidos, né, com a sua profissão. Nós podemos compreender a partir daí isso, assumindo suas responsabilidades com dedicação, com vistas ao aprendizado, né, ao processo de ensino-aprendizagem dos seus alunos. Ao lado do núcleo central, nós podemos observar as palavras pesquisa e conhecimento.
Tendo em vista que pesquisa gera conhecimento, né, nós podemos compreender que esses também têm um papel importante na constituição da identidade do professor. Na segunda periferia estão os elementos apontados como fracos, né, das representações sociais em relação às evocações dos professores, que, de certo modo, nos dá até uma certa esperança, porque nós podemos perceber que a profissão docente não está centrada apenas em cognições prescritivas, quando se fala lá em dedicação, responsabilidade, comprometimento, né? Nós podemos perceber também que tem prescrições desejáveis, ou seja, afetivas, como nós podemos observar os termos amor, relação, empatia, satisfação. Na zona de contrastes estão reunidos os termos possíveis de se estabelecer o núcleo central das representações desses sujeitos, né? O que nos mostra subgrupos que são também considerados esses termos que foram evidenciados na zona de contraste, que são formação, trabalho, estudo, aprender, desafio, né? Desenvolvimento. Apresenta para a gente uma gama de questões sobre a representação desse grupo sobre o professor universitário. Deixa eu ver qual... A partir desse quadro, né, de 4 casas que acabo de apresentar para vocês, nós concluímos que o termo professor universitário ele apresenta vários sentidos para os docentes que participaram dessa pesquisa. E também percebemos que as representações deles mostram um certo consenso, deixando evidente, né, que esse grupo constitui uma identidade social. Suas representações apresentam uma organização interna absoluta, né, com 3 prescrições, que é dedicação, responsabilidade e comprometimento, demonstrando que o seu contexto social, os docentes introjetam que a profissão de professor implica nesses 3 atributos, né, os quais se associam com outros termos, que são condicionais, por exemplo, amor, relação, empatia, resiliência e satisfação. Fica evidenciado também que a profissão, para se exercer a profissão de docente universitário na atualidade, é necessário formação, né? É necessária pesquisa, estudo, o desenvolvimento do conhecimento desse profissional. E, por fim, consideramos, a partir da percepção também das representações dos docentes, que a identidade profissional, a profissão docente universitária é desafiante e demanda também sacrifício e luta diante do contexto atual que nós estamos vivenciando. Pela atenção de vocês eu agradeço e fico à disposição para as dúvidas e comentários. Se a Alexandra quiser complementar ou a professora Marinal quiser complementar, fiquem à vontade. Eu também agradeço a sua apresentação, Delma, e eu vou deixar para os questionamentos. Qualquer coisa a gente complementa. Obrigada. Obrigada. Parabéns, professora Delma, professora Alexandra, professora Marinalva, pela apresentação, pelo trabalho. Então, nós vamos dar continuidade. O próximo trabalho agora apresentado é da Laeda Bezerra Machado, da Universidade Federal de Pernambuco, né? Imagina. Trajetórias escolares e representações sociais de escola pública de estudante da UFPE. A professora Laeda está na sala.
Boa tarde, professora. Tive um problema aqui com a conexão. Quem é a seguinte? Por favor. Professora Eliana. Professora Eliana. Quem é a seguinte apresentadora? Por favor. Boa tarde. Vocês conseguem me ouvir? Eu estou ouvindo. Eu também estou ouvindo. Certo, obrigado. Alguém, por favor, pode me confirmar quem é a seguinte apresentadora ou apresentador? Por favor. Acredito que seja Laeda ou Magnólia, mas eu não estou vendo nenhuma delas aqui. A Magnólia está escutando? Seria você? Vocês me ouvem agora, gente? Caiu minha conexão. Escutamos, profe. Sim, a professora Laeda entrou na sala, está presente na sala. Então a gente vai passar para a Magnólia. Magnólia eu sei que está presente na sala. Tá certo, eu vou subir a apresentação agora. Certo. Desculpa, minha conexão caiu e eu tive que sair e voltar novamente. Então, Magnólia Moreira e Silva vai apresentar as significações de professores sobre a relação afetividade e aprendizagem no ensino fundamental. Magnólia, você pode ligar a sua câmera. A Magnólia está na sala? Aqui. Está na sala sim, profe. Só que tá tendo problemas com o áudio. Conexão, né? Já dei umas orientações para ela. Ah, tá. Tudo bem. Francisco de Assis Carvalho de Almada e a Ilma Maria de Oliveira e o Antônio Souza Alves estão na sala? Pronto. Magnólia conseguiu. Pronto. Estão me escutando? Sim, Magnólia, estamos.
Se der para você ligar a sua câmera, se for possível. Certo, eu esqueci. Tá bom, vou ligar. Pronto. Tá ligada? Não. Permitir. Iniciar. Pronto. Agora sim. Muito bem, Magnólia. Você tem 15 minutos, tá? Para sua apresentação. Tá, obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Sou Magnólia Moreira, mestranda em Educação da Universidade Federal do Piauí. Sou autora do trabalho, juntamente com a professora doutora Eliana, que é a nossa coordenadora aqui do evento, do grupo, não é? E esse trabalho faz parte da minha pesquisa de mestrado. Então, esse trabalho ainda está em andamento, mas a gente tem fontes para discussão, não é? Então, o trabalho é as significações de professores sobre a relação afetividade e aprendizagem no ensino fundamental. Bem, então, esse trabalho, ele é baseado, o nosso aporte teórico, o nosso referencial teórico, é baseado na psicologia sócio-histórica, no materialismo histórico dialético, na filosofia de Spinoza e na pedagogia histórico-crítica. Então, como eu já falei, eles vão nortear a minha pesquisa, no sentido de desvelar quais as significações de professores do ensino fundamental de uma escola filantrópica aqui do estado do Piauí. E também nós temos como foco a nossa problemática é como se constituem as significações de professores e professoras sobre a relação afetividade e aprendizagem no ensino fundamental e de que modo elas mediam o desenvolvimento da atividade pedagógica. E aí, com o intuito de alcançar esse objetivo, o objetivo maior, não é? Que é analisar as significações dos professores sobre a relação afetividade e aprendizagem que medeiam o desenvolvimento da atividade, elegemos os objetivos específicos, que é conhecer o que professores e professoras sabem sobre a relação afeto-intelecto na formação da pessoa humana. Também analisar as significações de professores e professoras acerca da mediação dessa relação na aprendizagem dos alunos e alunas na escola e compreender como professores e professoras desenvolvem a atividade pedagógica levando em conta a mediação dos afetos na produção do conhecimento pelos alunos e alunas. Então, para focar a nossa pesquisa, o nosso percurso metodológico está sendo uma pesquisa-formação em que nós estamos tendo oficinas formativas com os professores dessa escola filantrópica. Vamos ainda passar para as entrevistas e produção do memorial reflexivo. Então, a partir daí, nós vamos produzir nós estamos produzindo nossos dados e vamos fazer as análises desses dados para compreender, analisar, como bem disse, essas significações e como, a partir delas, ocorre a mediação da aprendizagem, porque sabemos que a relação afeto e intelecto, ela faz parte dessa relação humana e, como bem disse, também na atividade pedagógica.
seguindo nessa linha, nós vamos, como ainda estamos em processo de pesquisa, nós estamos na revisão teórica. E, para tanto, para a revisão teórica, nós elencamos algumas categorias importantes que fazem parte do estudo desse objeto, do qual entendemos como preponderantes para o entendimento deste objeto. Então, para compreender o processo educativo, relacionando com os aspectos afetivos e cognitivos, precisamos entender qual o papel da educação institucional na formação humana. Então, para entender essa relação afeto-intelecto, a gente precisa entender o papel da educação, o papel dela na formação humana. Para isso, nosso aporte teórico é Saviane Duarte, Caio Antunes, Tonetti, própria professora doutora Eliana, que também está nesse estudo teórico e de pesquisa há muito tempo, desde que a sua tese também é sobre o socioafetivo na prática pedagógica de sucesso. E para a discussão dos significados e sentidos da dimensão afetiva, nós utilizamos estudos de Bernardes e Moura, de Silva, Tassone Leite, Marques e Carvalho, Martins e Carvalho e Tassone Oste. São alguns dos nossos aportes teóricos neste sentido dessa discussão. E aí também nós temos que analisar a atividade pedagógica em si. Se nós estamos estudando a relação afeto-intelecto, é primordial que a gente também entenda e compreenda como se dá a atividade pedagógica. Nosso referencial teórico está embasado por Basso, Bernardes e Asbar, Marx. Esses estudos analisaram como professores e professoras significam suas atividades pedagógicas, de que forma se apropriam da produção humana cultural, além de compreender o significado social e o sentido pessoal de suas atividades pedagógicas, bem como as condições educacionais a que estão sujeitos estes professores e professoras. Porque entendemos que é preciso embarcar neste estudo para conseguir apurar e abstrair e entender como que acontece as significações dos professores em relação à afetividade e à aprendizagem no desenvolvimento dos seus estudantes, não é? Também, para o desenvolvimento da categoria afeto-intelecto, nós faremos usos das ideias de Vygotsky e como também da influência filosófica de Baruch Spinoza sobre os pensamentos do bielorrusso, fato que pode ser comprovado pelas pesquisas mais recentes que apontam indícios da fundamentação spinozana sobre a obra de Vygotsky. Então, se a gente está estudando afeto, intelecto, nós estamos estudando emoções, sentimentos, isso que envolve essa relação na atividade pedagógica. E os pesquisadores atuais que encontraram subsídios para reforçar a influência de Spinoza sobre Vygotsky, tem o Machado e outros também, o Kuznok, Smolka, Toassa, Sawaya e Silva. Todos eles, todos esses estudiosos, elas confirmaram, através de seus estudos, essa influência. E nós sabemos que uma das obras mais importantes que Vygotsky tem, que relaciona a este tema, é a teoria das emoções, não é? Que não está nem que a gente reforça lá
ver a presença do Spinoza. E para a discussão teórica desta questão, desse tema, a gente buscou esses autores. Deixa eu passar aqui. Como a nossa pesquisa é uma pesquisa que ainda está em processo, nós ainda não terminamos. A gente ainda está, nós estamos agora na questão de produção de dados, nós estamos na escola, nossos participantes são professores do ensino fundamental, de uma escola filantrópica, então os resultados ainda estão em andamento, mas, no entanto, como esse trabalho que estou expondo, ele é resultado de uma pesquisa bibliográfica ainda, cujo objetivo é apresentar alguns estudos sobre as significações de professores e professoras acerca da relação afetividade e aprendizagem na atividade pedagógica e, em suma, não se pode ainda apresentar os resultados da pesquisa em questão, uma vez que se encontra em período inicial. Porém, é importante que se divulgue o estudo, tendo em vista a sua recente inserção no programa de pós-graduação de mestrado em educação da Universidade Federal do Piauí, e que aqui também, neste evento, surgirão questões que ainda não foram pensadas, quem sabe, a partir desse nosso encontro, poderão surgir questões que não foram pensadas e também questões que poderão ser descartadas. Então, a importância de participar de um evento como este e apresentar este trabalho se refere a isso, mesmo que ele ainda esteja em produção, como algumas anteriores disseram também que ainda estavam em produção. Então, é muito importante para a gente essa participação aqui no evento. As nossas considerações finais. Para compreender o processo educativo, relacionando com os aspectos afetivos e cognitivos, precisamos entender qual o papel da educação institucional na formação humana. Diante dos estudos referidos, constata-se que há um vínculo entre a formação humana e a educação, e o que o conhecimento sobre o homem por parte do professor e da professora é prerrogativa essencial para sua prática em sala de aula. Conforme as pesquisas, se o professor ou a professora não tiver consciência do significado social de suas atividades pedagógicas, consequentemente, seu trabalho junto aos seus alunos e alunas seria alienado da realidade concreta. Assim, acreditam esses autores que foram pesquisados que se o professor ou a professora observar analiticamente as relações reais estabelecidas no ambiente escolar, levando em consideração a emoção como filtro da realidade, este ou esta poderá, de forma intencional, promover o estabelecimento de vínculos afetivos e ou atividades que envolvam a emoção dos alunos e alunas, impulsionando o desenvolvimento de todos os envolvidos na situação educativa. Então, a partir do momento que a gente faz essa análise de como são as significações desses professores, a gente vai entender como é que é a mediação dessa relação. A mediação dessa relação e, a partir daí, como se desenvolve essa atividade pedagógica e como se desenvolve também o psiquismo do estudante, do aluno em questão. As referências bibliográficas foram bastantes e eu coloquei aí para vocês algumas, tem Asbar, tem Barreto, tem Barthes, Bernardes, Carvalho e Marx, que são as professoras coordenadoras desse grupo, não é agora, que também quero ressaltar que nós fazemos parte de um núcleo de pesquisa que é o NEPS, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas Histórico-Crítica em Educação e Formação Humana. Então, nós já estamos
estudo há bastante tempo, as professoras com certeza muito antes de mim, mas que eu faço também parte desse núcleo, e elas também. Muito importante. Quem quiser... Pronto. Obrigada. Ok, Magnólia. Em cima, 15 minutinhos. Muito bem. Vamos passar para frente. E aí nós vamos deixar os questionamentos para o final. E no final, se alguém tiver algum questionamento e eu puder colaborar, eu colaboro. A trajetórias escolares e representações sociais de escola pública de estudantes da Universidade Federal de Pernambuco. Professora Laeda Bezerra Machado, já está na sala? A Jusceli Benguert Lima colocou. Então, é a Jusceli quem vai apresentar, a professora Laeda que está usando esse... Eu coloquei, Jusceli. É você quem vai apresentar, Jusceli? Não, a Jusceli estava apenas ajudando, porque alguém estava perguntando quem era a próxima. Ah, desculpa. Aí a gente estava respondendo, porque foi na hora que você estava sem conexão. Entendi. Eu achei que a professora tinha entrado ou que Jusceli fosse apresentar. Tudo bem, então. Depois vamos para frente, né? Vamos para o último trabalho, então. Francisco de Assis Carvalho de Almada, Ilma Maria de Oliveira Silva e Antônio Souza Alves. O afeto na concepção psicanalítica. Possibilidade de conhecimento de si do outro no campo da educação. Vamos lá? Estão na sala? Eu acho que não estão na sala. Tem algum dos autores na sala? Professora, eu gostaria de aproveitar para reforçar as informações sobre a lista de presença. Sim. Dessa vez, não é como nos turnos da manhã, tá? Não vai ser através do link. A gente vai gerar uma lista de presença, né? Automática aqui na plataforma, mas também para vocês, todos os participantes, ter certeza, né, de que seu nome vai figurar na lista, vocês podem ir em notas compartilhadas e colocar seus nomes, tá? Para ajudar a gente também. Ótimo. Então, tem essas duas opções. Ou aguardar a lista automática, ou então vocês mesmos colocar seus nomes aí em notas compartilhadas. Eu já coloquei o meu, né? Então... Bem, pessoal, eu acho que os autores do último trabalho também não estão na sala. Então, vamos abrir para o debate, né? Vamos abrir para as questões, para as discussões, para o diálogo. Quem gostaria de levantar algum questionamento, levantar alguma reflexão, fazer alguma proposição para o nosso debate aqui, a partir do que foi apresentado. O microfone agora está aberto para todos. Alô? Estão me ouvindo? Sim, professor, estamos lhe ouvindo, perfeitamente. Sim. Eu quero parabenizar o trabalho de Magnólia, né? E que é orientado pela professora Eliana, que trata da relação afetiva e aprendizagem. Então, essa relação é imprescindível, né? Eu acho que esse trabalho está no caminho certo, né? Pesquisar essa escola, né? E verificar como os professores, as professoras da escola
estabelecem essa relação, né, entre a afetividade e o intelecto e a aprendizagem, né? Eu estou achando bastante interessante e parabenizo, né, esse estudo. Eu gostaria de saber se, do ponto de vista da metodologia, como é que vão ser construídos os dados desse trabalho? Vou ligar aqui minha câmera, viu? Porque deixa eu iniciar. Olá, foi a Alessandra que falou, não é? Como foi? Foi Marinalva. Foi Marinalva. Ô, Marinalva, muito obrigada. Fico até com mais força para seguir nessa minha pesquisa. E bem, um percurso metodológico, como vai ser a coleta dos dados, nós já estamos fazendo as nossas oficinas formativas com os professores, mesmo em tempos de pandemia, nós estamos conseguindo nos reunirmos aos sábados. Nós fazemos uma reunião online em que a gente tem um tema específico relacionado ao objeto e que a gente discute. A partir da discussão, a gente ouve o que os professores entendem sobre o tema, sobre o objeto, e depois a gente pede também que eles façam um memorial reflexivo sobre aquelas questões que são debatidas, que são discutidas, e a partir daí nós vamos coletar os nossos dados, nós vamos perceber, a partir desses diálogos, dessas conversas, das interações e também das entrevistas que nós faremos ainda, a gente vai coletar nossos dados sobre as significações que os mesmos têm a respeito dessa questão, dessa relação, e que já tivemos uma primeira oficina formativa, estou muito empolgada e muito motivada nesse sentido, porque a escola é participativa, os professores são participativos e com certeza nós vamos ter uma ótima produção de dados. É dessa forma que está sendo. Porque nós pelo que eu estou... Pronto. Desculpa. Pelo que eu estou entendendo, você vai trabalhar com narrativas, é isso? Você vai trabalhar com as narrativas? Isso mesmo. Então isso mesmo. Estudo com base nas narrativas dos professores. A partir de a nossa metodologia vai ser uma pesquisa-formação, em que nós, como pesquisadores, estamos juntamente com os participantes da pesquisa, nesse diálogo, e a partir daí a gente vai ouvir as narrativas dele, vai vai coletar essas narrativas para a gente poder ter um entendimento, a produção e a análise dos nossos dados. Ok, tá. Muito obrigada, então. Quem mais gostaria de levantar outras questões, discutir, falar dos outros trabalhos? Eu queria ressaltar, não estou conseguindo ligar a minha câmera, né? Mas pelo menos vai sair na minha voz aí. Tá pedindo permissão, eu permito, mas não sai. E acho que agora foi. Então eu estou querendo falar sobre esse trabalho, né? Que foi apresentado por Delma, essa pesquisa apresentada por Delma, que trata da identidade profissional, né? Identidade profissional docente, né? No caso do professor universitário.
E eu queria chamar a atenção para as representações dos professores do departamento, principalmente do departamento de exatas, né? Foi do departamento de ciências exatas e física, e principalmente professores de matemática, do colegiado de matemática, em sua maioria que responderam, e me chama a atenção a representação deles sobre a profissão docente. É que tem aí a questão do sacrifício, e tem a questão da resiliência, e tem a questão da luta. Então, isso tem muito a ver com o tema desse encontro, né, de pesquisadores do Nordeste, que é o tema de reexistência. Então, eu quero deixar bem claro que nós, da profissão de professor, nós precisamos estar firmes, né? E, né, com essa questão de ter resiliência, né? Esse ano foi um ano que exigiu muito de cada uma pessoa, né? De cada uma pessoa profissional da educação, em termos de resiliência. Muitas pessoas com filhos em casa, muitas pessoas trabalhando com trabalho remoto, sem entender muito das novas tecnologias da comunicação, né? De como trabalhar com ensino remoto, com ensino à distância ou remoto, né? E muitos professores tiveram que se jogar, que estudar, que participar de curso de formação. Então, aparece aí nessas representações dos professores a questão da formação, a questão da pesquisa, a questão do conhecimento, que é necessário para essa identidade, a formação da identidade profissional docente. Mas, apesar de ter aparecido o termo sacrifício e o termo resiliência, aparece a palavra luta, e eu chamo a atenção para essa palavra, que é uma palavra que tem muito a ver, como eu falei anteriormente, ao tema desse evento. Então, que nós continuemos com toda a dedicação necessária para a gente ressignificar a escola pública e a universidade pública, com responsabilidade, com comprometimento, como foi trazido aí na pesquisa apresentada, mas, sobretudo, que a gente não perca essa capacidade de luta, tá? É isso que eu queria chamar a atenção. E, em relação à pesquisa que foi apresentada pela professora Alessandra, eu queria chamar a atenção para os aspectos relacionados do engajamento estudantil, aqueles relacionados tanto ao indivíduo, ao estudante, né? Que ele precisa participar, ele precisa estar comprometido, mas, sobretudo nesse momento, ele precisa estar unido, ele precisa estar participando dos eventos e, né? E a universidade, ela precisa estar dando oportunidades para esses estudantes se engajarem de certa forma. Porque esse ano foi um ano, está sendo um ano, não acabou ainda, um ano muito difícil, né? Todos nós sabemos. Haja vista a dificuldade de conexão, toda hora um cai, toda hora um levanta, cai, entra, sai, né? São dificuldades do nosso país em relação à banda larga, e os estudantes, eles têm tido muita dificuldade de conectividade, né, no país inteiro, e principalmente os estudantes das universidades públicas, principalmente os estudantes que estavam fora da universidade e que, através das ações sociais, né, e ações que possibilitaram o engajamento, a luta das camadas populares, os estudantes conseguiram adentrar ao espaço universitário, mas cabe à universidade
não é, esse esforço de desenvolver ações para que esses jovens, esses não só jovens, né, estudantes adultos também, possam estar engajados para que eles possam ter sucesso na sua vida universitária, né? Então, eu parabenizo a Alessandra e por esse resultado, a pesquisa de Alessandra, tanto de Alessandra quanto de Delma, são pesquisas já concluídas. Elas estão defendendo no próximo mês as dissertações e eu acho que os resultados são muito importantes porque nos fazem refletir sobre esse momento atual, tanto sobre a identidade docente quanto sobre as formas de engajamento pessoal, social e da instituição, né? As formas institucionais. Então, a gente não deixar que o próprio estudante, é por conta do estudante, é o estudante que não quer nada, é o estudante que tem o dever de se engajar, é o estudante que tem que ler, né? Mas a instituição reconhecendo, né, o perfil desses estudantes. Então, a instituição pública, a universidade pública, ela tem que se esforçar, tem que buscar recursos, tem que buscar meios para engajar esses estudantes, para que esses estudantes tenham sucesso na vida acadêmica. Muito obrigada. Muito bom, professora Marina. Muito bom. Mais alguém que gostaria de fazer alguma colocação? Eu, Eliana, posso falar? Com certeza, o microfone está aberto. Primeiro, uma pergunta. O trabalho, o afeto na concepção psicanalítica não foi apresentado? Não foi apresentado. Certo. Os dois autores não compareceram, né? Não, são 3 autores e nenhum dos 3 compareceram, infelizmente. Bem, pois assim, parabenizar, né, aos autores, né, dos trabalhos apresentados hoje. Sem sombra de dúvida, trabalhos relevantes, né, na área da educação. E, assim, me surgiu um questionamento, né, desde quando, né, eu comecei a olhar os trabalhos no sistema da Amped, né? Como eu sou da área de psicologia da educação, né, há muito tempo eu trabalho nessa área, eu fiquei me perguntando, né, nos trabalhos de um modo geral, né, em todos os trabalhos, 12 trabalhos que foram inscritos no GT de Psicologia da Educação, dos 12, 11 foram aprovados. E aí a pergunta, né, que me fiz e que eu vou fazer agora, se as colegas quiserem comentar, explicarem um pouco, assim, qual é o lugar, né, da psicologia da educação no trabalho de vocês. Considerando, né, que a psicologia da educação é um campo amplo, é um campo vasto, e que tem teorias, né, que são mais apropriadas por nós, educadores, né, na leitura, né, dos diferentes fenômenos educativos, né, dos diferentes processos educativos. Então, assim, considerando o objeto de estudo de cada uma de vocês, qual a psicologia da educação, né, que orientou, né, o olhar de vocês, né, na leitura desse objeto de estudo? Teve alguma abordagem psicológica? Se não teve, né, por que vocês escolheram o GT de Psicologia da Educação para inscrever o trabalho? Essa é a minha questão para os autores, né? Fiquem à vontade, né? Aqueles que quiserem comentar, fazer alguma observação em relação a essa minha questão.
vou falar, tá certo? Então, assim, como nós trabalhamos, a nossa abordagem, ela tem, assim, o nosso pressuposto, né? Teórico-metodológico foi a teoria das representações sociais. Então, juntamente com a professora Marinalva, no momento que a gente estava pensando em qual GT escrever, né? Então, assim, observamos que ele teria uma abordagem muito voltada realmente para a psicologia social, né? Porque justamente nós trabalhamos na nossa pesquisa com opiniões, com conhecimento, né, do senso comum, né, com a interação social, né, desse grupo de estudantes, no meu caso, nas representações sociais dos estudantes, né, sobre engajamento estudantil. Então, assim, observando, vemos que psicologia, né, o GT de psicologia seria o mais adequado para essa abordagem aí. Eu compartilho também do mesmo entendimento de Alexandra, professora Marinalva. Nós escolhemos o GT de Psicologia justamente por estarmos trabalhando as representações, a teoria de representações sociais na nossa pesquisa. Além disso, o trabalho ele está muito relacionado às interações que se estabelecem entre professores e estudantes, né? Entre a relação professor-estudante e o tema identidade, perpassa pelo tema motivação da aprendizagem, né? Nós estudamos toda essa questão que está relacionada à motivação e a esse ambiente da sala de aula, né? Esse ambiente da sala de aula, ele, através das relações, ele possibilita a criação de um clima propício ou não à aprendizagem, propício ou não ao engajamento, né? A pesquisa, ela tem várias partes. Essa parte que foi apresentada hoje, das duas pesquisas, é uma parte que está relacionada à teoria, né, a TALP, a técnica de associação livre de palavras, mas as pesquisas tiveram entrevistas, né, e outros instrumentos também de produção de dados, e durante esse período nós descobrimos, nós conhecemos como se estabelecem as relações entre professores e estudantes, como essas relações elas podem fortalecer ou não a identidade docente, né? E a questão do engajamento, do clima, da motivação, tá? Então, por isso, nós achamos bem pertinente esse GT de Psicologia da Educação. Você quer falar, Marcola? Pode falar. Quero sim. Quero sim. Deixa eu ligar aqui a câmera, porque eu me atrapalho às vezes. Aí tem que... Pois eu vou falando aqui enquanto a câmera não aparece, viu? Porque tá dando problema. Acho que vai iniciar. Deixa eu ver aqui essa câmera. Permitir usar câmera.
Permitir iniciar. Permitir iniciar. Pronto. Bem, também como fui questionada, sou autora, né, mesmo que já tenha nossa relação, né, professora Vilani, professora Eliana, o nosso estudo também é baseado na psicologia sócio-histórica, né, de Vygotsky, Luria, Leontiev, e ainda mais que meu objeto, ele trabalha com essa dimensão, a dimensão psicológica do psiquismo, né, dessas relações afeto-intelecto, da subjetividade. Tem a objetividade da prática pedagógica e dentro dela tem uma subjetividade. E aí a gente está direcionando nossos estudos para psicologia sociohistórica. E eu quero de antemão também, além de falar isso, parabenizar a todos os que apresentaram os trabalhos, que são pessoas de lugares diferentes, Pernambuco, Bahia, né, e nós aqui do Piauí. Parabenizar as primeiras professoras que falaram das concepções das crianças a respeito dessa pandemia do Covid. Também dizer que me chamou muita atenção a pesquisa da professora Delma, né, quando ela fala da representatividade do professor, a identidade, e que esses temas como afeto, como amor, tudo, eles também está presente neles, que até senti uma correlação com o meu objeto, né? Gostei muito. Parabéns a todos, foi muito bom participar do evento. Obrigada. Bom, boa tarde, vocês me ouvem? Sou o professor Fabrício, aqui da Universidade Estadual de Feira de Santana, da UFES. Quero cumprimentar as pessoas que fizeram a apresentação dos seus trabalhos, temáticas relevantes. Muito importante a pergunta da professora Vilani com relação à articulação, vinculação, discussão desses trabalhos, né, com a psicologia da educação. As abordagens aí justificadas apresentam e apontam, né, para uma aderência a essa área, que é bastante interessante e vasta. Parabenizo em especial, né, Delma e Alessandra, professoras aqui da Universidade Estadual, né, estudantes do mestrado, professora Marinalva pela pesquisa, e dizer da importância, né, da gente tecer pesquisas em que a relação, né, entre professores e estudantes, a motivação, né, para aprender e outras temáticas como a identidade estejam atravessando as pesquisas, né, nesta área. Isso é extremamente importante para que a gente possa olhar para esse cenário atual, né, em que vivemos numa pandemia. Os trabalhos das colegas anteriormente também apresentando esse cenário, discutindo, mostrando como tudo isso é relevante para que possamos compreender esse movimento pandêmico, uma educação que se torna cada dia mais desafiadora, e pesquisas que vão trazendo para o centro do debate, né, as questões que interessam a pesquisadores, a professores, sobretudo aqueles que estão militando na educação. Então, parabenizo a todos vocês e ao GT pela organização e aprovação desses trabalhos. Eu ainda posso falar? Ainda pode responder? Sim, professora, fica à vontade. A questão que nosso trabalho parte, primeiro que tudo, de que nós trabalhamos dentro de uma perspectiva de que a educação, ela, principalmente quando se trata de crianças pequenas em formação, a gente tem que olhar do ponto de vista abrangente, do ponto de vista de um coletivo transdisciplinar que se ocupe dos estudos das crianças, não restrito à sala de aula, não restrito aos muros das creches,
e dos locais onde as crianças estudam, digamos, ou aprendem, mas os locais onde elas estão também se inserem, como bem essa pandemia demonstrou, né? Isso que a relação da educação, ela sai dos muros institucionais para todos os locais onde se encontram as crianças. A relação, especificamente com o GT da psicologia, nós trabalhamos dentro dessa faixa etária, dessa faixa cronológica, a gente trabalha com a psicologia do desenvolvimento, a gente tem uma articulação com a psicologia do desenvolvimento, que percebe a criança como um ser integral, como um ser socialmente integrado, e observa todos os aspectos e todas as dimensões. A psicologia, no caso, a psicologia de desenvolvimento, é uma área de interesse e que se ocupa disso daí, e a gente se articula nesse campo específico. E essa foi a intenção da gente, né, de trazer essa pesquisa, né, com as expressões das crianças, as diversas linguagens que elas se utilizam para se expressar, e é nesse sentido que a gente entende que seria do interesse da psicologia da educação. Ok. Perdão que eu não abri minha câmera porque estava com probleminha da internet, eu fiquei com medo que caísse. Tudo bom, professora Riva. Então, todos responderam, professora Vilânia, todos os autores, inclusive o professor Fabrício também, que não apresentou trabalho, mas estava aqui participando. Legal. Era isso mesmo, achei importante ouvir os autores sobre, né, esse lugar da psicologia da educação e o qual a gente atua e, né, a gente, afinal, são inúmeros os IGTs, né, que a UEPEM e a ANPED nos proporciona, e a gente faz as escolhas, né, e acho que é importante a gente pensar sobre elas. Sim. Bem, gente, então tem mais alguém que queira colocar, fazer mais alguma reflexão, levantar mais alguma questão que queira compartilhar no grupo? Tem mais alguém que gostaria de usar o microfone para fazer um questionamento, levantar alguma reflexão, trazer alguma contribuição para essa discussão? Acredito. Roger, Roger, sobre a frequência, vai ficar como você disse, né, nas notas compartilhadas. Todo mundo já colocou nas notas compartilhadas o seu nome, suas informações. Estou vendo aqui que sim, né? Isso, para ninguém perder, eu vou fazer a lista automatizada e vou pegar também a lista das notas compartilhadas. Aí garanto que todo mundo esteja na lista. Bem, pessoal, então assim, eu queria mais uma vez parabenizar todos os autores pelos trabalhos. Foram trabalhos muito bons, temáticas muito importantes e muito relevantes para nós pensarmos sobre a educação, sobretudo nesse contexto social que nós vivemos no momento. E eu parabenizar em particular o trabalho das primeiras autoras, né, que discutiram sobre as questões, as representações das crianças acerca da pandemia do Covid. Eu achei muito interessante esse trabalho, mas quero parabenizar a todos. Dizer que foi uma satisfação muito grande estar com esse grupo, como bem colocou a Magnólia, né? O pessoal da Bahia, o pessoal de Pernambuco, em diálogo com o pessoal do Piauí.
Então, eu queria dizer que é uma satisfação muito grande ter coordenado esse GT, ter participado dessa atividade, ter conhecido todas as pessoas aqui presentes, dizer que essa minha satisfação, dizer que nós estamos sempre à disposição, né, para continuar dialogando. Nossos e-mails estão na programação do GT, a programação que está colocada no site, e dizer que nós gostaríamos muito de continuar com essa interlocução, conversando e dialogando. A professora Marinalva manifestou, né, apreço pelo trabalho da Magnólia, né? A gente vem discutindo já sobre relação afeto e intelecto já há algum tempo, desde meu doutorado, que eu venho estudando essa relação, e agora orientando pesquisas que também discutem essa relação. Então, no caso da professora Marinalva tiver interesse, a gente pode começar depois. Eu também gostaria muito de saber um pouco mais do que a professora estuda e dentro dessa área, né? Então, era isso. Eu acho que nós podemos ir para as considerações finais. Quem quiser colocar mais alguma coisa, trazer mais algum elemento antes da gente encerrar a nossa sessão, nós ainda temos 16 minutos. Então, eu passo a palavra agora para quem quiser fazer alguma consideração final, para a gente se encaminhar para o final da nossa sessão. Quer fazer alguma consideração, Vilanias, da gente encerrar? Não, pode encerrar os trabalhos. Só convidar os autores que apresentaram hoje para se fazerem presente na sessão de apresentação de comunicações amanhã. Né? Estão todos convidados, mesmo horário. Que bom. Pois então é isso, gente. Pois aí continuamos com a programação do GT20. Amanhã nós temos comunicações orais no mesmo horário. Todos estão convidados. Obrigada pela participação de todos. Um abraço, foi um prazer conhecê-los. Eu espero que logo, logo a gente possa estar em atividades presenciais, viajando pelo Brasil e se conhecendo presencialmente, que é melhor do que virtualmente. Um abraço a todos, parabéns para todos e até a próxima.